inseridos na cadeia de produção, eles estejam em boas condições sanitárias. E hoje, um dos maiores problemas da pecuária é o controle de ripséphalos micrópolos, que é esse carrapato aqui, conhecido popularmente como carrapato do boi. E por que ele é importante? A maior importância dele é porque ele causa diversos prejuízos econômicos para o produtor. A Embrapa estima que as perdas econômicas giram em torno de bilhões de dólares. E dessas perdas estão inclusas o valor de medicamentos, e aí vão estar incluso o valor de medicamento tanto para a prevenção quanto para o controle. Além das perdas relacionadas à perda de peso, que é da produção e na reprodução, relacionada também a miases e infecções secundárias, e aí a gente pode, por exemplo, estar falando da tristeza parasitária bovina, e também a perda pela morte do animal, ou então mais de um animal quando quando a infestação é tão grande que acomete um grande número de animais. Então, para a gente fazer o controle desse parasita, é importante a gente entender um pouco do ciclo dele. O ciclo do Rhipcephalus micrópolis, ele é dividido em duas fases diferentes, a fase parasitária e a fase não parasitária. Então, a fase parasitária, ela é caracterizada quando o parasita, né, o Rhipcephalus micrópolis, ele está obrigatoriamente parasitando o hospedeiro, que no caso é o bovino. E a fase de vida livre ou não parasitada é quando a fêmea engurgitada, conhecida como teleógena, ela vai se desprender do bovino e ir ao pasto. E aí, nesse pasto, ela vai fazer a oviposição e dos ovos vão eclodir a larva. A larva, então, ela vai subir para o ápice da forrageira e quando o animal estiver passando, vai acabar subindo no animal e dando início a um novo ciclo. Então, a provável origem do carrapato é da Índia e acredita-se desculpa, que caiu aqui. Então, acredita-se que a provável origem é da Índia e que eles teriam sido introduzidos no Brasil em expedições que vieram para cá por volta do século XVIII, trazendo animais que estariam infestados. E a permanência desse carrapato no país só foi viável porque eles conseguiram se adaptar ao clima do país. Então, hoje, esse carrapato ele é distribuído amplamente em todo o território nacional. É claro que em algumas regiões ele acaba sendo mais viável por questões climáticas, né? Em algumas regiões eles conseguem se adaptar melhor. E aí, isso vai influenciar diretamente na intensidade de infestação dos animais. Então, como eu falei das condições climáticas, as principais condições climáticas aqui vão ser, então, a temperatura e a umidade, que vão influenciar diretamente no ciclo não parasitário do animal, ciclo de vida livre. E essas condições vão ser favoráveis em climas em regiões que têm climas mais quentes, ou então épocas do ano, como, por exemplo, o verão e a primavera, que são mais quentes. Isso vai tornar o ciclo mais viável. Além disso, eles têm preferências por locais com altas umidades. Então, tem estudos que mostram que em épocas do ano, de primavera e verão, que são os meses mais quentes, o tempo de desprendimento da teleógena até o surgimento das larvas é bem menor do que quando a gente compara com épocas mais frias. E isso vai possibilitar um maior número de ciclos e, consequentemente, o maior número de carrapatos infestando o boi. Sendo assim, para combater esse carrapato, é importante a gente conhecer um pouco das características relacionadas ao ciclo de vida e a relação que ele vai ter com o meio ambiente e o hospedeiro, para então a gente elaborar um planejamento com produtos e métodos já disponíveis
mas que juntos vão fazer um controle efetivo sem a perda econômica para o produtor. Mas, em contrapartida, se a gente faz uso de métodos inadequados, por exemplo, quando a gente usa uma base química que não é adequada para aquele carrapato, ou então vai usar em quantidades inadequadas, às vezes exagerado, ou então usando subdosagens, isso vai ser prejudicial, vai trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, algumas das consequências principais é o surgimento de cepas mais resistentes, pode acontecer a intoxicação do manipulador quando for aplicar o produto, ou então dos animais, que podem acabar chegando a virar óbito, ou então a contaminação ambiental. E tudo isso vai levar à perda econômica, que é o que a gente sempre tem que procurar evitar. Então, aqui eu trouxe um exemplo de intoxicação. No final das referências, eu coloquei o link dessa notícia para quem quiser ler na íntegra. Mas, basicamente, ali vem falando que uma propriedade usou uma superdosagem de carrapaticida, né, para usar nos animais e acabou levando a óbito 51 bois. E aí, esse é mais um exemplo do que pode acontecer quando a gente não usa de forma inteligente. E aí, pensando nisso, pensando em tudo que foi dito sobre a biologia do carrapato, sobre a importância de fazer o seu controle, a gente tem que pensar no seguinte: avaliar a possibilidade de implantar métodos como, por exemplo, o controle biológico, que é uma estratégia interessante. Por quê? É basicamente um controle inteligente. Ele vai levar em conta, vai organizar métodos, né, que vão viabilizar esse controle do carrapato de forma inteligente para evitar os gastos e fazer o controle efetivo. Por exemplo, ele vai levar, vai induzir alguns banhos sucessivos, é claro que respeitando a distância de um para outro, mas vai programar os banhos com carrapaticida em períodos desfavoráveis para o desenvolvimento desse carrapato, e aí isso vai favorecer, então, o controle. Então, esse controle estratégico, ele é baseado em vários fatores que vão ser abordados nessa apresentação a partir de agora. Boa noite a todos. Meu nome é Samara e eu vou dar continuidade na apresentação. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como escolher o produto adequado. Primeiramente, é necessário a realização do teste de ensaio, também conhecido como carrapatograma. Esse teste vai nos mostrar a eficiência de diversos carrapaticidas que serão testados em uma determinada população de carrapatos e de um determinado rebanho. E a partir desse resultado, a gente pode traçar um plano estratégico de controle de carrapatos. A primeira etapa desse teste de ensaio é a coleta das fêmeas engurgitadas, que serão enviadas para um laboratório credenciado. Em seguida, após a coleta, é necessário que elas sejam armazenadas dentro de um recipiente limpo e que tenha pequenos furos na tampa, né, para que esses carrapatos consigam respirar. Além disso, é necessário também que esses animais estejam, no mínimo, 25 dias sem nenhum tipo de produto químico de ação por contato e, no mínimo, 45 dias em caso se for uso de puron. A segunda etapa ocorre no laboratório. Depois que o técnico responsável recebe esses carrapatos, ele vai realizar a diluição de cada produto a ser testado da forma correta, seguindo a indicação do fabricante, e vai fazer a identificação de cada produto que está sendo testado. Em seguida, ele vai colocar 10 fêmeas ingurgitadas em cada produto e também vai ser necessário que ele faça uma solução controle, que é a base de água e que vai servir no final para a comparação dos resultados. A quarta etapa é, após
cerca de 5 minutos de efeito desse produto químico, desse carrapaticida que está sendo testado, o técnico vai retirar esses carrapatos, vai secá-los e colocá-los em outro frasco, em outro recipiente, limpo novamente, e novamente identificado com o nome do produto que está sendo testado. E no caso de umidade relativa do ar baixa, o técnico vai colocar também um algodão úmido para garantir que esses carrapatos tenham um ambiente favorável para o desenvolvimento deles. A quinta e última etapa é depois de 4 a 10 dias, né, que é possível o técnico, no caso, observar os possíveis resultados. Que, no caso, no grupo controle, o que espera-se é que as fêmeas consigam chegar à ovipostura e depositem ovos marrons e brilhantes, como a gente vê aqui na imagem à esquerda. E, no caso, quando o produto for eficiente, essas fêmeas vão acabar morrendo. Então, elas não vão conseguir chegar à fase de ovipostura. E, no caso do produto ser ineficiente, elas vão ter uma caracterização parecida com a do grupo controle. Essas fêmeas vão conseguir chegar até a fase de deposição de ovos. E, a partir desse resultado, o técnico vai fazer um documento dizendo sobre a eficiência de determinados carrapaticidas que foram testados no laboratório. É importante também a gente falar que esse teste ele é feito pela Embrapa de forma gratuita. Então, qualquer produtor pode ter acesso a esse teste de ensaio. É importante que o produtor envie, no mesmo dia que fez a coleta desses carrapatos, envie para o laboratório de parasitologia. Ele vai precisar realizar aquela primeira etapa que a gente já falou, que seria a coleta e o armazenamento correto dos carrapatos, e também é necessário que ele faça a identificação com o nome da propriedade, o nome do proprietário, o e-mail, o contato, para depois ser enviado esses resultados. E depois de enviado, cerca de 40 dias depois ele fica pronto, esse teste. E aqui embaixo tem um exemplo de um dos laboratórios da Embrapa Gado de Leite que realizam esse teste de forma gratuita, que é em Juiz de Fora, a Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora. Após o produtor já ter esse resultado em mãos, vai ser o momento de escolher a melhor época para aplicação. No caso, a melhor época para aplicação é quando a população de carrapatos está baixa nos animais, não quando está alta, que é o que a gente vê em muitos lugares, né? E os banhos serão de 5 a 6 banhos com intervalos de 21 dias. E também é recomendado que seja feito esses banhos na época que tem a temperatura alta e a umidade do ar baixa. Em alguns lugares também é conhecido como época da seca. Aqui, nesse gráfico, a gente consegue observar um exemplo, que seria do Brasil Central. Nesse caso, a época do controle, para se realizar o controle estratégico, seria adequada mais entre agosto até novembro, dezembro, que seria onde as populações de carrapatos estariam em menor quantidade. Olá, gente. Ficou mudo. Tá me ouvindo? Oi? Agora sim, Samara. Em qual parte que ficou mudo? Você estava falando ainda do controle do carrapato e tudo, da aplicação. Bem no início. Foi logo quando você colocou... É nesse aqui? Isso, Não. no final.
Isso, ficou no final desse, no início do final. outro. No Então, intervalo entre um e outro. Então, a parte do gráfico cortou, né? Sim. Explica de novo, o gráfico e o finalzinho desse, melhor. Porque aí para introduzir o outro. Tá bom. Então, até a parte dos 5 a 6 banhos vocês conseguiram ouvir. Deu para ouvir essa parte, sim, Deu. Samara. Então, e é importante também, é recomendado, que esses banhos aconteçam na época que tem a temperatura alta e a umidade do ar baixa, que seria também conhecida como época da seca em alguns lugares, né? E nesse gráfico aqui, a gente consegue um exemplo do Brasil Central, que é quando o controle estratégico deve ser feito entre agosto e novembro, dezembro, que seria quando a população de carrapato está em menor quantidade. É importante também a gente falar sobre a aplicação, né? Para ser eficiente, ela deve seguir a recomendação do fabricante e nunca realizar uma superdosagem do produto nem uma subdosagem do produto, porque nesses casos, no uso de uma subdosagem, de uma dosagem menor do que recomendada, esses carrapatos podem criar uma resistência contra esse produto. E num caso de uma superdosagem, como até a Kate já colocou naquela notícia, pode chegar a intoxicar o animal e levar o animal a óbito. Além disso, é necessário que, para um banho eficiente, seja gasto, alguns estudos dizem, que seja gasto de 4 a 5 litros dessa solução, desse produto já diluído por animal. Sobre a segurança do operador, é importante também a gente frisar que o uso do EPI, que são os equipamentos de proteção individual, devem ser usados desde o início da manipulação desse produto químico até o final, depois do banho de todos os animais. E a aplicação deve ser seguida sempre a favor do vento, nunca contra, para que esses respingos desse produto, desse carrapaticida que está sendo feito sobre os animais, não venha intoxicar a pessoa que está aplicando, o aplicador. Boa noite, gente. Eu sou a Daiane e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a forma correta de preparar a solução. Primeiro, a gente vai ter que seguir a quantidade indicada na bula, sempre seguir a quantidade indicada na bula, e adicionar uma pequena quantidade de água, que vai ser a chamada calda, e misturar até ficar homogêneo. Depois que a gente tiver essa calda homogênea, a gente acrescenta o restante da quantidade de água e mistura, sempre focando em manter a preparação homogênea. O animal deve estar totalmente contido, totalmente para a segurança dele e também para a segurança do aplicador. E como o carrapato ele vai morrer pela intoxicação, a gente tem que garantir que a pressão seja adequada. Os pelos do animal, somado a uma camada de gordura natural que ele tem, vai prejudicar a penetração do produto. Então, a pressão de aspersão tem que produzir gotas pequenas o suficientes capazes de penetrar o pelo e chegar no couro do animal, que é onde os carrapatos vão estar. Se essas gotas forem muito grandes, elas vão escorrer sobre os pelos e a gente não vai ter o efeito que a gente precisa. Então, o que a gente tem que focar é que quando acabar o banho do animal, ele tem que estar inteiro molhado. Vão ter regiões onde vai ter uma concentração maior do parasita, que é em regiões onde o animal não consegue lamber, por exemplo, na virilha, na orelha, na axila, na tábua do pescoço. Então, nessas regiões, a gente vai ter que ter uma atenção maior na hora de aplicar e sempre aplicar no sentido contrário ao nascimento do pelo, para garantir que ele chegue até o couro do animal. Como a aplicação em si do acaricida já é um estresse, então a gente tem que evitar manusear os animais em horário de sol muito quente. Então, dá preferência para o começo da manhã ou para o final da tarde. Nunca no horário de sol mais quente ou após ele ter realizado um esforço físico. E a gente também tem que evitar os dias de chuva, porque a solução vai precisar de pelo menos umas 2 horas para começar a agir. Então, se a gente aplicar no animal, der o banho no animal e logo em seguida começar a chover, a gente vai perder o efeito do acaricida. Então, ele vai precisar de pelo menos 2 horas para começar a agir.
Os equipamentos que a gente vai utilizar, a escolha vai ser baseada principalmente pelo tamanho do rebanho. Aqui tem um pulverizador costal manual, que vai nas costas do aplicador, enquanto os animais estão contidos, e ele manualmente vai na alavanca, fazendo pressão para molhar os animais. Esse e a câmera atomizadora são os métodos mais utilizados. A câmera é muito legal para quem tem rebanhos médios e grandes. Ela é feita de madeira, por dentro ela tem zinco. Nessa parte do zinco ela vai ter vários bicos pulverizadores, tanto em cima quanto nas laterais. Isso vai fazer com que o animal receba o acaricida de forma uniforme. E ela tem também um ciclo fechado de aproveitamento. Então, todo o acaricida que cair do animal, ele vai vir para essa caixa e vai poder ser reaproveitado. Aí o animal vai passar correndo aqui por dentro e vai sair molhado do outro lado. Como a gente já comentou, a fase parasitária do carrapato é uma pequena fase da vida dele e grande parte do tempo ele vai ficar no pasto. As fêmeas engurgitadas, cheias de sangue, né, vão descer do animal e vão procurar um abrigo para elas fazerem a postura dos ovos, onde vão surgir larvas e depois essas larvas vão dar origem a carrapatos que vão ficar no talo de plantas, igual nessa imagem, esperando passar um novo bovino para elas subirem e passarem a ser o novo hospedeiro. Então, a gente tem que pensar em métodos de reduzir também os carrapatos na pastagem. Um dos métodos é justamente os animais recém-tratados, que quando forem soltos de novo no pasto, eles vão servir como aspiradores para esses carrapatos, que vão subir neles, e aqueles que não forem intoxicados ao entrar em contato com a acaricida que já está no animal que acabou de receber o banho, eles vão acabar sendo mortos daqui a 21 dias, quando o animal for tomar o próximo banho. 21 dias vai dar tempo de matar esse carrapato antes que ele desça novamente para a fase não parasitária e bote novamente ovos na pastagem. Outra opção também é a rotação das pastagens, que consiste basicamente na divisão das áreas onde os animais ficam em piquetes. Dessa maneira, vai alternando os locais de pastejo, para garantir também que os animais tenham um alimento por mais tempo. Essa rotação vai ser desfavorável para as larvas, porque elas vão ficar mais tempo no ambiente. Então, quando as condições climáticas forem adversas para elas, ou seja, nos meses mais quentes ou nos períodos mais secos, elas vão ficar mais tempo expostas às condições climáticas. Isso vai fazer com que elas morram ainda na pastagem, antes de chegar ao animal. Existem também alguns estudos sobre a adubação da pastagem com ureia. Foi comparado alguns piquetes com adubação tradicional, com sulfato de amônio, e outros com a ureia, tanto em meses de chuva como nos períodos mais secos, e foi comprovado que, somado com pastejo rotacionado mais adubação com ureia, teve uma redução significativa na carga de parasitos dos animais, tanto na estação seca quanto na estação de chuva. Algumas forrageiras também vão ter um efeito sobre os carrapatos. Esse efeito pode ser de antibiose, que vai impedir ele de alcançar o hospedeiro, ou de antitinose, que vai ser um efeito repelente e vai provocar a morte ou das larvas ou dos carrapatos. Então, se a gente se preocupar em colocar no nosso pasto forrageiras que vão atrapalhar a fase não parasitária do carrapato, vai ser mais um item contra ele no ambiente. A gente tem aqui a Melinis minutiflora, ela também é conhecida como capim-gordura, ela tem um fator repelente nas larvas. Tem também a Estilosantes viscosa e a Estilosantes scabra. Elas também vão provocar a morte das larvas, porque elas vão atrapalhar a passagem da larva até o hospedeiro. A Aurócla brisanta, ela tem umas pilosidades nos talos dela, que vão fazer com que as larvas fiquem presas nesse talo. Então, também é mais um exemplo de forrageira que vai impossibilitar que a larva chegue no hospedeiro. Após a aplicação do banho, após o banho e após a aplicação da acaricida, sempre vai ter alguns animais do rebanho que vão carregar a maioria dos carrapatos restantes ainda.
Esses animais são chamados animais de sangue doce. Eles vão corresponder de 10 a 20% do rebanho, e é uma característica genética. Eles provavelmente receberam dos pais dele e vão passar para os seus descendentes. Então, esses animais eles vão ser responsáveis pela recontaminação da pastagem. Então, se a gente se preocupar de tratar esses animais, vai impedir que os carrapatos voltem na pastagem e contamine os outros animais do rebanho. Tratando esses animais em específico, vai fazer com que a gente não precise tratar o rebanho todo, então vai também retardar o aparecimento de resistência da população de parasitas aos remédios. Então, a gente deve identificar esses animais e cada vez que a gente verificar que eles têm, em média, mais de 25 carrapatos engurgitados em cada lado do corpo, já está no momento de dar um novo banho neles. Então, se possível, com o passar do tempo também, deve ser feita a substituição desses animais no rebanho. Boa noite, meu nome é Caio. Agora eu vou dar continuidade à nossa discussão. Vou falar um pouco do ponto da introdução controlada de novos animais na propriedade. O que isso quer dizer? Dentro do controle estratégico, a gente tem que tomar cuidado sempre na hora da aquisição de novos animais para o rebanho, observando que esses animais venham sempre de fazendas com bom status sanitário, sejam fazendas que façam sempre um bom controle de carrapatos e um bom controle do estado sanitário geral do rebanho. Mesmo quando esses animais vêm de uma boa procedência, é necessário realizar todas as vezes a quarentena. Aí vai ser definido por quanto tempo, de acordo com o status sanitário que esse animal vai se encontrar, e um processo de descarrapatização, sejam eles banhos, puron, injetáveis. Aí vai ser escolhida a estratégia também de acordo com as necessidades. Por que fazer sempre isso? Porque animais portadores de carrapatos advindos de outras localidades trazem carrapatos com novos genes para dentro da sua propriedade, da população local. Isso aumenta a variabilidade genética na população de carrapatos da fazenda e propicia que esses genes sejam recombinados e surja a resistência contra os fármacos mais facilmente. O surgimento dessa resistência vai criar indivíduos que não vão ser exterminados pelo acaricida e vão conseguir se reproduzir na pastagem, aumentar a proporção de resistentes na população e desenvolver toda uma população resistente. As populações resistentes, elas têm um controle bem mais complexo, porque daí você vai depender de bases mais potentes, novas estratégias de controle. Tudo isso acarreta custos e é importante evitar o máximo possível para aumentar a produtividade. Outro ponto-chave no controle estratégico dos carrapatos é evitar, de todo modo, as infestações mistas. Essas infestações mistas, elas acontecem quando animais de diferentes espécies compartilham o mesmo espaço. Então, piquetes em que cavalos e bovinos convivem juntos, piquetes em que ovinos e bovinos convivem juntos, ou podem ocorrer infestações acidentais, que é quando um parasita que não é próprio daquela espécie infesta ela. Por exemplo, aqui nós temos os ovinos deslanados, aqui no caso saiu um errinho, mas seria a palavra deslanados, ovinos deslanados infestados por Rhipcephalus micrópolis, que é o carrapato próprio dos bovinos. Por que isso acontece? Porque provavelmente esses animais estavam dividindo o mesmo pasto. E da mesma forma pode acontecer com bovinos, muito comum também, infestados por amblioma. Os carrapatos amblioma são carrapatos, assim, são naturais dos cavalos, né? E apesar de serem carrapatos que sobem em todo mundo, a gente sabe, mas eles são próprios dos cavalos e a infestação em bovinos é uma infestação acidental. Nesses casos de infestações mistas, quando isso acontece, o tratamento também se torna bem mais complexo, porque são duas espécies totalmente diferentes de carrapato, que podem ter sensibilidade à mesma base ou não, então muitas vezes você vai ter que conjugar bases diferentes, bases químicas diferentes, e aumentar o seu custo. Nem sempre elas vão obedecer exatamente a mesma sazonalidade, então envolve um componente de complexidade bem maior, né? Por isso, sempre evitar. E, para fechar aqui os pontos-chave do controle estratégico, a avaliação anual da eficiência do produto, como já foi citada antes, é muito importante, mas não só anualmente, como também sempre em que se observar que o produto falhou,
ou que a sua eficiência diminuiu. Como que você vai fazer essa avaliação? Através do carrapatograma, que já foi explicado pela Samara, que é esse processo de coleta das fêmeas e envio para os laboratórios credenciados, que vão diagnosticar perfeitamente qual é a situação de resistência na sua fazenda. Então, vão ser apontados os fármacos mais eficientes e os menos eficientes no combate àquela população de carrapatos que você está testando. É importante, nesse momento, a gente atentar para o fato de que uma mesma base química pode estar no mercado sob diferentes nomes. Então, quando a gente for fazer essa troca da base química, a gente tem que sempre prestar atenção em qual é o fármaco que a gente está comprando. A gente vê aqui, por exemplo, o exemplo que eu coloquei, são vários, mas esse eu lembrei rápido, que é a doramectina, que tem várias apresentações comerciais por várias vias de aplicação. E aí, você muitas vezes está usando uma doramectina de uma marca, sente que ela não está funcionando, quer trocar a base química, e acaba trocando por outra doramectina só de outra marca com outra apresentação comercial. E aí não vai funcionar. É necessário ter essa atenção e sempre orientação técnica. Então, agora, encerrando mais ou menos a nossa discussão aqui de hoje, acho que vale a pena a gente relembrar os pontos básicos, os pontos centrais do controle estratégico que a gente já apresentou hoje. Lembrando que o controle estratégico representa a maneira inteligente de você utilizar tanto os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, ou seja, as bases químicas, as pesquisas, conhecimento técnico da universidade, e também o conhecimento da biologia do carrapato. Você aliar as duas coisas para poder diminuir o uso de carrapaticidas e fazer um controle eficiente. Então, para isso é necessário fazer sempre o uso do produto adequado, ou seja, a base química apontada pelo carrapatograma, ficar sempre atento às estações do ano, ou seja, conhecer o seu inimigo, conhecer a sazonalidade do carrapato, saber em que época do ano ele está vulnerável para você poder realizar o tratamento, como ali foi mostrado no caso do centro do Brasil na estação seca, geralmente na estação seca, porque para aumentar a eficácia, né? Seguir sempre as instruções do fabricante, tanto para evitar intoxicações nos animais, quanto também nos aplicadores, né? Nos manejadores dos animais. Cuidar sempre para o uso dos EPIs pelos aplicadores, que a gente sempre tem que primar por isso, por mais que muitas vezes seja necessário fazer um trabalho de conscientização, né? Mas tem sempre que primar pela saúde das pessoas que estão envolvidas. Realizar a aplicação adequada do fármaco para que ele seja eficiente, ou seja, nos pontos em que o carrapato tem mais tendência de se afixar, né? Ou seja, sob o dorso do animal, na base, embaixo do corpo, na base dos membros, dentro das orelhas. Reduzir a população de carrapatos na pastagem. Aí você vai fazer através dos vazios sanitários, a rotação de pastagens. Você pode fazer, como a Daiane falou, através da introdução de espécies forrageiras que têm uma relação que prejudica os carrapatos. Ou você pode fazer através do uso dos animais, do conceito dos animais aspiradores, né? Reintroduzindo animais recém-tratados na pastagem, que as ninfas vão subir nele para se alimentar, ninfas, larvas e adultos até, e vão ter contato com a acaricida. Sétimo, a gente sempre prestar atenção aos indivíduos de sangue doce, aqui em particular os indivíduos taurinos, né, os animais europeus, são mais suscetíveis aos carrapatos, os animais de baixa rusticidade. E também, mesmo em alguns animais que são zebuínos, você observa que dentro daquela população de zebuínos sempre existem alguns que são mais suscetíveis ao ataque dos carrapatos. Então, selecionar esses animais, sempre tratá-los e, se possível, não incluir eles no sistema de monta, né, no seu cruzamento. Em oitavo, controlar a entrada de animais na fazenda, sempre observando a boa procedência dos animais, evitar as infestações mistas, ou seja, evitar o compartilhamento de pastos por diferentes espécies animais, e realizar sempre todo ano, ou sempre que se suspeitar de falha na aplicação do carrapaticida, realizar essa avaliação que se dá pelo carrapatograma, a coleta dos carrapatos e o envio para a Embrapa com o laudo com a indicação de qual a base mais adequada. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Esse foi o controle estratégico de carrapatos.
E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E ficamos por aqui. Muito bom. E aí, Ana? Terminamos? Terminado. Já. Alguém tem alguma Alguma dúvida? dúvida, Alguma gente? pergunta? Ninguém? Gente, obrigada pela palestra. No YouTube